Ainda sobre as injustiças do Brasil, uma notícia que choca quem acompanha os abusos de arbitrariedades cometidas pelos ministros da Suprema Corte. Condenado a 38 anos pela morte do casal Richthofen, Christian Cravinhos foi solto na noite da última quarta-feira e cumprirá o restante da pena em liberdade. Nós vamos acionar a repórter Tawane Catan, que vai trazer aqui todas as informações a respeito do caso. Boa tarde, Tawane Catan, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. O Christian Cravinhos, ele estava condenado em regime semiaberto na prisão P2 Tremembé, a prisão Dr. José Augusto Salgado, no interior de São Paulo. Mas ele foi solto na noite de quarta-feira, passou para regime aberto, ou seja, ele cumpre o restante da pena em liberdade, fora da cadeia. Ele pode trabalhar durante o dia, mas ele deve cumprir uma série de regras. Por exemplo, ele não pode sair das 22 horas até às 6 horas da manhã, não poderá frequentar bares, deve permanecer na cidade no endereço designados pela Justiça e cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho. Essa decisão foi da juíza Sueli Zeraik Armani. Ela disse que o condenado, Christian Cravinhos, havia tido um bom comportamento na cadeia e também levou em conta uma avaliação positiva psicológica feita por especialistas sobre o Christian Cravinhos. O Ministério Público de São Paulo se manifestou contra a progressão de pena do Christian Cravinhos, mas a juíza Sueli considerou que não eram suficientes os argumentos do MP de São Paulo sobre essa mudança de regime de semiaberto para regime aberto. Caso o Christian Cravinhos descumpra uma dessas medidas e regras da Justiça, ele poderá voltar para a prisão. Por meio de nota, a defesa de Christian se manifestou, disse que ele havia cumprido de forma objetiva e também subjetiva as leis de execução penal para mudança de regime, que foi baseada única e exclusivamente na lei, essa decisão, e ainda que em liberdade, segundo a defesa, Christian Cravinhos deve cumprir com as regras e determinações pela Justiça. Lembrando que no regime aberto, ele tem de fato essa opção de trabalhar durante o dia, mas cumprir essas outras demais regras. Geise. Muito obrigada, Tawane Catan, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Uma boa tarde e até amanhã. Jorge Serrão, tem muitas perguntas passando aqui pela minha cabeça a respeito desse caso. Primeiro porque nós estamos falando de um assassino ali a sangue frio. Ele participou de um ato de assassinato de pessoas que estavam dormindo. Um assassinato extremamente brutal que parou o país e até hoje é lembrado como um dos piores casos de crimes da história do nosso país, infelizmente. E aí algumas perguntas, né? Se ele pode conversar com as pessoas, se ele pode dar entrevista à imprensa, se ele pode usar redes sociais. O Felipe Martins, por exemplo, não pode. Pois é, daqui a pouco vai acabar podendo. Ele, na pior hipótese, cumpriu a pena. Olha para a foto dele. Você vê uma pessoa que envelheceu aí décadas. O sistema prisional brasileiro não é fácil. O caso deles é emblemático do quanto a gente deveria ter aqui uma revisão do sistema penal brasileiro. Nosso código é de 1942, é do tempo da ditadura, do Estado Novo do Getúlio Vargas. Já deveríamos ter tido uma atualização desse código para determinadas situações que são completamente inaceitáveis. Ele participou de um crime hediondo. Tá, ele cumpriu pena, puxou cadeia, tá, foi punido pelo crime que ele cometeu. Mas isso basta? Essa punição para ele foi suficiente? Será que ele está definitivamente recuperado? Ou, melhor perguntando, tem direito à recuperação quem tira a vida de alguém? Essa é uma grande discussão que a gente não consegue ter no Brasil. Por quê? Porque aqui é um país que tem muitas leis em vigor, mas o cumprimento efetivo é muito falho. Temos uma legislação processual que é vergonhosa. A maioria dos crimes acaba até prescrevendo e não punindo efetivamente quem cometeu o crime. E, para piorar, um sistema judiciário que tem que se mostrado cada vez mais injusto na maioria das situações. Muito rigoroso com o pobre e muito condescendente com quem tem grana. Se os irmãos Cravinhos tivessem grana nessa história, talvez já estivessem soltos há muito tempo. Não foi o caso dessa história, um crime que mexeu com a sociedade brasileira, uma filha
filha, elaborando e promovendo a morte dos pais com a ajuda do namorado e do irmão dela. Seria algo impensável, mas a moça já é motivo de livro, filme, daqui a pouco também estará solta, de repente pode virar até uma popstar nesse Brasil da injustiça e da impunidade. É nota -13 para essa porcaria.